Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Por favor, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, do versículo de número 8 até o de número 14. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu vou pedir nesse momento para que a gente faça algo diferente. Vou pedir para que as luzes sejam apagadas, por favor. Não é interessante como algumas pessoas se sentem confortáveis no escuro, enquanto outras sentem algum incômodo e preferem as luzes acesas? E ainda há aqueles que têm medo ou até fobia do escuro. Embora não esteja totalmente escuro, eu vou pedir por gentileza que as luzes sejam acesas, para que eventualmente alguém que tenha medo ou fobia não se sinta desconfortável. Nos últimos dias, nos últimos tempos, na verdade, nós temos recebido várias informações, várias notícias sobre apagões. A cidade de São Paulo tem sofrido recentemente por conta das muitas chuvas, das chuvas fortes. Mas houve já no passado diversas regiões no Brasil que sofreram com isso, não em virtude das tempestades, mas por outros motivos. O fato é que toda vez que nós ficamos sem energia elétrica, isso causa diversos prejuízos, seja nas casas, nos comércios, nos hospitais, nas indústrias, para os produtores. O fato é que ficar sem energia elétrica é um verdadeiro problema. E muito mais do que isso, a escuridão causa também uma sensação de insegurança. A gente se sente em perigo. Por isso, muitas vezes algumas pessoas manifestam um certo medo, um certo receio e até fobia de escuridão. Eu me lembro de certa vez estar conversando com um grupo de adolescentes e o tema era justamente o medo. E eu fui perguntando de um por um qual era o medo que eles tinham. E eu, de certa forma, até me surpreendi quando um menino, por volta dos 14, 15 anos, disse que ele tinha medo de escuro. Ele dormia com a TV do quarto ligada ou então com alguma luz numa tomada de baixo, mas não conseguia dormir com o quarto todo escuro. Agora, a gente está falando de ambiente, né? Nós apagamos as luzes desse ambiente. Mas olha que interessante quando a gente volta ao texto que nós acabamos de ler e percebemos que nesse texto Paulo não está falando da escuridão de um ambiente. Não é esse o ponto que Paulo está tratando aqui. Paulo está estabelecendo um verdadeiro contraste entre trevas e luz, mas não num lugar, e sim na vida. As trevas representam o pecado, o mal, a morte de uma vida sem Deus. Ao passo que a luz representa a nova vida, o perdão dos pecados, a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Paulo não está falando de um ambiente escuro, ele está dizendo que sem Cristo, todos nós éramos trevas. Paulo está falando do ser. Paulo está falando daquilo que nós somos e não do lugar onde estamos. E é lógico que estar em ambientes muito escuros, dependendo do lugar que você vai, é ruim, é perigoso. Mas há um tipo de treva, há um tipo de escuridão que às vezes as pessoas não tomam consciência, não param para pensar que estão vivendo como seres na escuridão.
E é esse alerta que a palavra do Senhor está fazendo. É disso que Paulo está tratando aqui no texto. Para que a gente consiga perceber a diferença entre um ambiente escuro e um ser que vive nas trevas sem Deus. E sem Cristo, a palavra do Senhor nos diz muito claramente que sem Cristo estamos nas trevas. Mas em Cristo há uma nova condição. De acordo com o texto que nós lemos, resplandecer, brilhar a luz do Senhor é então produzir justamente os frutos da luz. E é por isso que o tema da nossa reflexão bíblica nessa noite é: resplandeça a sua luz, produzindo frutos. Resplandeça a sua luz é o tema que nós temos tratado neste mês de dezembro. Resplandeça a sua luz, produzindo frutos. Vejamos. Primeiro, os frutos de uma nova identidade. Quais são os frutos que a palavra do Senhor espera que produzamos? Que possamos produzir? Os frutos de uma nova identidade. O texto bíblico: vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Há uma condição aqui exposta. Há uma realidade que está sendo descortinada, porque antes de Cristo Jesus, todos eram trevas. Não é que estavam vivendo em um lugar escuro. O ser estava dominado pelas trevas. É por isso que, às vezes, a gente fica incomodado, né? E assim, no exercício do ministério pastoral, infelizmente, a gente frequenta muito culto fúnebre, muitos velórios. E aí incomoda um pouco quando a gente escuta as pessoas dizendo assim à beira do caixão: poxa, mas fulano era tão bonzinho, deve ter um lugar no reino de Deus, deve ter um lugar no céu, era tão bonzinho, fazia coisas boas. E a palavra do Senhor estabelece como critério não o ser ou fazer coisas boas, mas o ser, o estar em Cristo. O texto que Paulo está trazendo, né, essa reflexão que Paulo está trazendo através do texto, nos diz não sobre um lugar, mas sobre uma condição. E nessa condição, ninguém pode dizer que não está. Todos pecaram, é o que a palavra de Deus nos ensina. Todos nós herdamos essa condição de pecadores. E olha o detalhe: nós não somos pecadores porque fazemos, porque cometemos pecado. Nós somos pecadores e pelo fato de sermos pecadores, pelo fato da nossa natureza estar corrompida, pelo fato de termos nascido na escuridão, nós então cometemos diversos pecados. O que o Evangelho faz é trazer luz para a nossa condição mais escura e nos alcançar justamente neste lugar onde estamos, nesta condição de vida em que todos nós estamos, trazendo luz em lugares tenebrosos, não o ambiente, mas o nosso próprio coração. A mensagem do Evangelho é, portanto, tão maravilhosa, porque, especialmente agora, nesse período de véspera de Natal, ela nos fala de um Deus que Ele é luz, e vindo a nós, ilumina a nossa própria escuridão. Veio a nós para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino da sua luz, para o reino do seu Filho Jesus. A boa notícia, então, para aqueles que estão em Cristo, é que nós já não somos trevas, mas somos luz. Não porque a nossa luz brilha sozinha, mas porque a luz de Cristo nos ilumina. Não há luz em nós mesmos. Ninguém pode iluminar a si mesmo, por mais bonzinho que seja. Por melhores que sejam as nossas ações, por melhores que sejam as nossas intenções, nenhum de nós pode iluminar a si mesmo. Nós precisamos de Cristo. E a boa notícia é que Cristo trouxe luz. Ele, que é a luz do mundo, veio para nos iluminar. E aí fica uma pergunta para uma séria reflexão. Você está em Cristo? Quem sabe Deus nos reuniu aqui nessa noite para que você tenha a possibilidade de pensar nisso. Você está em Cristo? Você está na luz?
Se há alguma dúvida nesse sentido, por favor, não volte para casa assim. Em nome de Jesus. Segundo, além dos frutos de uma nova identidade, os frutos de uma nova prática. O texto bíblico. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Paulo está apresentando aqui uma verdadeira tríade luminosa: bondade, justiça e verdade. A palavra que Paulo utiliza para se referir à bondade traz a ideia de vontade. Sabe, a vontade que brota do nosso interior, traz a ideia de um desejo ardente, profundo, traz a ideia de disposição. Porque quando nós desejamos realmente alguma coisa, nós nos dispomos àquilo. Eu me lembro que quando namorava com a minha esposa, embora a nossa cidade natal não seja assim tão grande, mas a casa dela e a casa onde eu morava, dos meus pais, tinha uma distância considerável. Eu nunca medi esforços para ir a pé, porque eu desejava estar com a minha namorada, eu desejava estar com a minha futura esposa. Quando a gente deseja alguma coisa, há disposição. É disso que Paulo está tratando aqui, quando ele fala que um dos frutos da luz é a bondade, é esta vontade, é este desejo, é essa disposição, mas para alguma coisa, para fazer o bem, para analisar aquilo que é bom e colocar em prática, para entender o que o Evangelho está ensinando e colocar isso em prática. Paulo está falando, portanto, de caráter. Quando Cristo nos ilumina, o nosso caráter é transformado. E não é possível servir ao Senhor com um pezinho na escuridão. Não é possível servir ao Senhor sem que haja uma profunda transformação de caráter, porque este é um dos frutos da luz do Senhor que nos ilumina. A palavra do Senhor também está neste ambiente em que Paulo está produzindo ensino para a igreja. A palavra que ele vai utilizar para se referir à justiça traz a ideia de integridade, de retidão, de conduta no relacionamento com o outro. Porque a transformação do caráter necessariamente vai impactar as nossas ações. A justiça aqui trata-se das nossas ações e das nossas reações. Eu ouvi certa vez que as nossas ações são mais fáceis de ser controladas do que as nossas reações. Porque, na maior parte das vezes, as nossas ações podem ser calculadas, podem ser planejadas, podem ser pensadas. Mas dificilmente as nossas reações serão. As nossas reações estão ligadas àquilo que nos pega de surpresa, aquilo que nos tira do nosso normal, que nos incomoda. É uma fechada no trânsito. É alguém que fala alguma coisa atravessado para você. É alguém ou alguma situação que tira você da sua normalidade. Então, de repente, para agir a gente pensa mais, a gente calcula mais, mas para reagir é mais no impulso. O que Paulo está nos dizendo aqui é que a luz de Cristo vai transformar tanto as nossas ações quanto as nossas reações, porque agiremos e reagiremos sob a luz de Cristo que nos ilumina, sob a luz de Cristo que dissipou as trevas do velho homem, do velho ser, da velha natureza. Tem um testemunho que de vez em quando eu dou, e eu acho interessante, né, e glorifico a Deus quando as pessoas se surpreendem com isso. De vez em quando eu tenho a oportunidade de falar, eu digo que antes da minha conversão, eu era muito nervoso, eu era muito irritado, eu era muito briguento. Eu gostava da briga, eu gostava da discussão, eu gostava do conflito. E quando Cristo me alcançou, Ele foi me mostrando que aquilo não era um comportamento de um discípulo, que precisava ser transformado. E tem sido uma luta desde então, para que esse velho Carlos vá morrendo todos os dias, e morra um pouquinho todo dia, e morra sempre, para que Cristo possa manifestar a sua luz dissipando essas trevas do velho homem. Todos nós temos lutas, mas é a luz de Cristo que dissipa as trevas
da velha natureza. Quando Paulo fala aqui sobre verdade, completando essas 3 palavras interessantes que ele nos traz como frutos da luz, Paulo está trazendo então a ideia de sinceridade, de autenticidade e de fidelidade a Deus. Paulo está falando das nossas próprias palavras, daquilo que a gente fala, daquilo que às vezes sai sem pensar. Nessa de reagir por impulso, alguns dos efeitos das nossas reações acontecem com as nossas palavras. E infelizmente, às vezes a gente utiliza palavras que depois, pensando bem, a gente gostaria de não ter dito. O que Paulo está nos dizendo aqui é que a luz de Cristo ilumina também o nosso falar. E olha que interessante, Paulo está dizendo que a luz de Cristo ilumina o nosso caráter, que a luz de Cristo transforma as nossas ações e reações, e que a luz de Cristo impacta inclusive nas nossas palavras, no nosso falar, na escolha do tom de voz, na manifestação da graça de Deus quando agimos e quando reagimos, porque nós fomos transformados, e não é possível que alguém que foi impactado pela graça de Deus continue vivendo do mesmo jeito, continue falando do mesmo jeito, continue frequentando os mesmos lugares e fazendo coisas que desagradam a Deus. É lógico que nós falhamos, é lógico que nós erramos, mas o nosso coração foi transformado. Meu irmão, se você está em Cristo, minha irmã, se você está em Cristo, a luz do Senhor está sobre a sua vida. E hoje é tempo de analisar a sua vida a partir destas 3 palavras propostas por Paulo aqui no texto: bondade, justiça e verdade. Caráter, ações e palavras transformadas pela luz do Evangelho. Recapitulando, resplandeça a sua luz, produzindo frutos. Frutos de uma nova identidade, frutos de uma nova prática e frutos, em terceiro lugar, de uma nova comunhão. Não participem das obras infrutíferas das trevas, é a palavra no versículo de número 11. A ideia aqui é de não se associar, não se tornar cúmplice destas obras das trevas. A ideia é de uma análise, a ideia é de uma reflexão. Quando nós paramos para pensar nos valores do reino de Deus e nos valores do reino das trevas, e não há comunhão entre a luz e as trevas. Portanto, não participar é não se tornar cúmplice, é não achar bonito, é não se conformar com aquilo que deliberadamente está afrontando os valores do reino de Deus. Isso está presente nas músicas, em séries, filmes. Isso está presente em conversas, ambientes que se frequentam. Certa vez eu estava conversando com uma família e assim, com muito amor, eu fiz uma pergunta a eles. Porque era uma família que sempre estava reunida, que sempre celebrava os aniversários juntos, que sempre celebrava as datas importantes juntos, como o Natal, como Páscoa e outras. Mas eu percebi uma coisa. Eu percebi que dificilmente essa família reunida lia um texto da palavra do Senhor ou conversava reunida sobre a palavra do Senhor. E eu percebi isso porque fui convidado algumas vezes para estar junto com eles. E aí a pergunta foi essa: qual é a disposição para ter comunhão com a palavra? Qual é a disposição para que nesses momentos de ajuntamento o Senhor seja o centro? Paulo está dizendo aqui que nós precisamos cuidar com aquilo que nos tornamos cúmplices, com aquilo que concordamos ou pelo menos não mexemos naquilo, não tocamos naquilo. Porque na sequência destas palavras, não participem das obras infrutíferas das trevas, Paulo diz assim, que nós precisamos expor as obras infrutíferas das trevas. Expor aqui traz a ideia de reprovar, traz a ideia de denunciar, traz a ideia de não se conformar.
Quando a luz está sobre alguma coisa ou sobre alguém, tudo é revelado. E no caso, quando a luz de Cristo ilumina, as trevas do mal vão sendo dissipadas. Não é possível haver concordância, não é possível haver comunhão, não é possível haver um andar junto com aquilo que está deliberadamente contrário à vontade do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos num período muito bonito do ano. A igreja chama de advento, que é a preparação para a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, que é celebrada no Natal. A encarnação do Verbo de Deus, do Filho de Deus, que veio ao mundo para nos resgatar dos nossos pecados. Mas uma sociedade sem Deus, uma sociedade sem a palavra de Deus, vai retirando esse conteúdo devocional do Natal e inserindo outras coisas que às vezes chamam a atenção e por vezes roubam energia, roubam o tempo, roubam a atenção. A palavra do Senhor, eu creio, nessa noite vem a nós para nos fazer refletir, não sobre o que o vizinho está fazendo nesse período, não sobre o que o meu familiar, meu cônjuge ou meus filhos estão fazendo, embora essa reflexão seja importante para se fazer em família. Mas eu creio que nessa noite a palavra do Senhor está falando conosco de modo individual, para que a gente não volte para casa depois de um culto como esse, sem considerar se nós estamos de fato produzindo os frutos da luz de Cristo sobre nós. Neste tempo de Natal, neste tempo em que a palavra nos convida a resplandecer a luz de Cristo, é preciso então considerar que frutos nós temos produzido a partir da luz de Cristo que nos ilumina. Comunhão com o Senhor, comunhão com a palavra do Senhor, comunhão com aqueles que servem ao Senhor nestes momentos em que nós estamos reunidos. Porque a luz do bom testemunho cristão vai expor, vai denunciar a vergonha que a escuridão tenta esconder. Então, como cristãos, nós não podemos ter comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas precisamos buscar de todo o nosso coração manifestar os frutos desta comunhão que temos com o Senhor. Com quem você tem mantido comunhão? Com as trevas ou com a luz? E eu preciso dizer, só existem duas opções. Ou estamos nas trevas sem Cristo, ou estamos na luz que vem do céu, a luz do Evangelho que transforma. Concluindo, no último versículo do texto que nós lemos, nós temos a manifestação daquilo que alguns estudiosos acreditam que era um cântico entoado no período do batismo dos primeiros cristãos. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu preciso dizer que, reforçando o que já foi dito há pouco, que no próximo sábado, nós vamos ter aqui, no próximo sábado e no próximo domingo às 19 horas, nós vamos ter a apresentação do nosso musical de Natal. E o título, o tema desse musical de Natal é Faz Brilhar. Tanto o tema do musical de Natal, quanto o tema das reflexões bíblicas no mês de dezembro, Faz Brilhar no musical de Natal e resplandeça a sua luz das reflexões bíblicas, tanto um como o outro, nos fazem recordar e nos fazem agradecer o fato de que Jesus, o Filho de Deus, a verdadeira luz do mundo, veio para nos salvar e nos perdoar. Neste Natal, enquanto mais natais o Senhor nos proporcionar, que resplandeçamos a luz de Cristo, que você resplandeça a luz de Cristo produzindo frutos de uma nova identidade, frutos de uma nova prática, frutos de uma nova comunhão. Eu convido todos a ficarem em pé e fazer dessa próxima música a nossa oração de resposta de súplica diante da palavra do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra
quebrar e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que assim seja, Pai, que em nome de Jesus, a Tua luz que brilha sobre nós, transforme-nos completamente e o Senhor nos utilize para o louvor da Tua glória. Que assim seja em nome de Jesus. Amém.